Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Painel Católico, programa aqui da Rede Católica da Igreja. Eu sou o Thiago Amorim, apresentador desse programa semanal que está aqui sempre, todas as semanas, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, oferecendo para você informação, debate, discussão sobre temas que nós consideramos relevantes para a nossa vida, para a compreensão da vida humana, para a compreensão da nossa fé, seja qual for a nossa fé, já que o programa de hoje vai tocar justamente nesse ponto. Há diferentes formas e expressões de fé dentro do cristianismo e fora do cristianismo. E veja só que interessante a pergunta que motiva o programa de hoje, o Painel Católico. É possível conviver e conviver bem, tendo diferenças religiosas no meio, diferenças religiosas dentro de casa, diferenças religiosas, por exemplo, no ambiente de trabalho, entre os amigos? É possível conviver, ter portanto, uma amizade sadia, um cotidiano em paz, em harmonia, sendo que as pessoas acreditam em deuses diferentes, ou pelo menos em expressões do mesmo Deus, de forma diferente? Essa é a pergunta que nos motiva. E nós trouxemos aqui duas pessoas, como sempre, todas as semanas, trazemos dois convidados especialistas na área que está sendo debatida e conversada. Os especialistas de hoje, nossos convidados, que gentilmente agradecemos já de antemão por terem aceito o nosso convite. O primeiro deles é o pastor Alfredo Jorge Hagsma, que pertence ao Movimento Ecumênico de Curitiba, teólogo pela Escola Superior de Teologia, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e fez intercâmbio internacional de estudos teológicos em Cuba e na Argentina. Obrigado, pastor Alfredo. Posso chamar só de pastor, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Está aqui também o professor Rafael Dil, que é historiador, formado pela Universidade Federal do Paraná, é mestre pela mesma universidade, mestre em História, e está agora cursando o seu doutorado também na área de História, que é na área de História Medieval e especificamente a Igreja da Idade Média. Obrigado, professor Rafael, por ter vindo também ao programa Painel Católico. Antes de começarmos e lançarmos aqui as primeiras perguntas para os nossos debatedores, nossos entrevistados, eu quero que você assista a um VT. A nossa produção sempre prepara esses VTs, que a gente chama, esses pequenos vídeos, para que a gente possa introduzir o tema e vocês sintam-se ainda mais convidados a participar do programa. Então, esse primeiro VT é sobre as Nações Unidas, Vocês já ouviram falar, conhecem as Nações Unidas e algumas coisas que mexem com essa questão da diversidade religiosa e da tolerância religiosa. Dá uma olhada. Não custa lembrar, assegurar a todos os brasileiros o livre exercício dos cultos religiosos é sim um dever do Estado. Mais do que isso, um dever de todos. No Brasil e no mundo, há inúmeros exemplos de respeito, de convivência, de tolerância, de solidariedade, de amor ao próximo. Cada vez mais no Brasil e no mundo, representantes da rica diversidade de cristãos, judeus, muçulmanos, espíritas, budistas, praticantes dos cultos afro-brasileiros e de muitas e muitas tradições religiosas aprendem e ensinam essa importante lição: viver em paz. A eles se juntam homens e mulheres que optaram por não seguir nenhuma religião, mas mantêm a crença no mundo mais fraterno e justo. Porque somos todos iguais, apesar de nossas aparentes diferenças. Somos iguais porque somos capazes de pensar livremente, de pensar diferente e, mesmo assim, de vivermos em paz. Esta é a grande virtude que nos foi concedida. O que você tem feito para merecê-la? Veja só, acho interessante começar com esse vídeo e já dirijo a primeira pergunta aqui para o pastor. Pastor, de fato nós estamos vivendo um período em que a intolerância tem predominado em diversos setores da vida humana. Não só nas diferenças religiosas, mas nós temos visto que realmente, seja dentro do nosso país, o Brasil, seja na Europa, por exemplo, seja nas redes sociais,
discussões acaloradas, né? As pessoas às vezes partindo para ofensas, etc. Então, há uma certa intolerância, um radicalismo que está permeando aí a vida humana nesse século XXI. E quando a gente fala de religião, as coisas ficam ainda mais acaloradas. Então, a minha primeira pergunta, muito assim, básica, inicial, e sei que difícil de responder, é possível superarmos esses radicalismos, esses antagonismos, essas diferenças que existem dentro da minha casa, ou no meu trabalho, ou nas redes sociais? É possível, pastor? Boa tarde. Não só é possível, como é necessário. A humanidade está no momento onde essa reflexão nunca esteve tão presente. Se a gente voltar nos tempos, 20, 30 anos atrás, as diferenças eram bem marcadas. Ou a pessoa era católica, ou protestante, ou de um segmento talvez pentecostal, mas as diferenças eram bem marcantes. Hoje, as diferenças não são identificadas. Eu lembro que, em tempos idos, por exemplo, um casamento entre uma pessoa que seguia a Igreja Católica e uma pessoa que era de uma igreja protestante não era permitido. Então, simplesmente se separava. Hoje, da grande maioria das celebrações que nós fazemos na igreja, eu acredito que 40% são de casamentos mistos, onde um dos dois é da igreja luterana e o outro ou católica ou de outra igreja, ou de nem cristão, nem cristão. Né? Ateus. Isso é bem comum hoje, cada vez mais presente no nosso mundo. Quer dizer, essas diferenças estão menos marcadas. Estão menos marcadas. Dizer. Rafael, na sua área, dentro da história, nós podemos dizer que há uma série de episódios da história que foram motivados por diferenças religiosas, né? Por exemplo, guerras aconteceram por diferenças religiosas. Ou seja, apesar de a gente perceber um recrudescimento dessas questões aí no século XXI, como eu estava falando, quer dizer, as coisas parece que está todo mundo com os nervos um pouco mais à flor da pele para defender aquilo que acredita ou acha que conhece, etc., é de longa data a questão da dificuldade de conviver acreditando num Deus diferente. Certamente. A história nos mostra, né, que há, nesse sentido da tolerância e intolerância religiosa, um caminhar de erros e acertos. Né? É muito comum a gente pensar assim, nos conflitos, né, religiosos e vários, né, as cruzadas, né, até os conflitos modernos ali, Índia e Paquistão, Israel e Palestina, etc. Mas também há exemplos anteriores de tentativas de criar ambientes de convivência. Né? Sim. Para um público cristão, um exemplo interessante de recordar vem do Antigo Testamento, né, do rei dos persas, o rei Ciro II, né, que foi um dos primeiros a estabelecer um edito de tolerância, né, inclusive com auxílio material, a reconstrução de templos que os caldeus haviam destruído, como, por exemplo, o Templo de Jerusalém. Né? Porque antes desse momento, o mais comum era realmente os povos imporem a sua religião, os seus deuses, como um elemento constitutivo da sua própria cultura, porque era uma imposição total, né? Das suas normas, da sua cultura, do seu modo de vida. E a própria religião era entendida como uma extensão da vida cultural, da identidade de um povo. Né? Nesse sentido, o surgimento de novas religiões, né, como o judaísmo, o budismo, o cristianismo, né, que tem um elemento de relação pessoal, né, com a divindade, além do elemento comunitário, ele trouxe uma inovação nesse sentido, né, porque aí, como a adesão é uma questão pessoal, ela não pode estar ligada a uma questão de coerção. Né? Ela tem que ser livre. Exatamente. Né? Porque é diferente, não. Se é um elemento constitutivo, sim, estrutural de um povo, da sociedade, eu sou obrigado a seguir. Né? Sim, como os egípcios antigos, por exemplo. Exatamente, como os egípcios. Ou os gregos, né? Nós pensamos, a democracia grega, da ateniense, mas em Atenas, a religião era uma dimensão cívica. Sim. Né? Inclusive, uma das penalidades para as pessoas
que cometiam delitos era ser excluído das celebrações Ou religiosas. como aconteceu com o próprio Sócrates. Exatamente. Né? Que feriu os padrões religiosos da sociedade. Exatamente. Sim. Entendi. Deixa eu só passar também um pouco aqui a bola para o pastor. Quer dizer, pastor, o Rafael estava falando justamente dessa questão de que as novas religiões, quando comparadas à história humana, né, claro, né, novas para nós, para a história a gente pode chamar de novas, né? O cristianismo já tem mais aí de 2000 anos. Mas essas novas religiões, ela requer do sujeito, cada uma delas requer do sujeito a adesão livre, pessoal, né? Dentro do catolicismo, por exemplo, né? O crisma significa essa adesão madura à fé, né? O meu consentimento ao batismo dos meus pais, né? Então, veja, não seria uma porta de entrada para a tolerância justamente essa reflexão, se fosse possível, que todas as religiões partissem do pressuposto que isso é uma adesão pessoal, intransferível, única de cada um? Quer dizer, isso não poderia ser uma base para o diálogo? Quer dizer, cada um faz uma adesão e eu não posso condenar você pela sua adesão pessoal a uma fé. Ou posso? Hoje nós podemos ver o cristianismo a partir dessa ótica, mas mesmo o cristianismo, no percurso da história, quando Constantino, por exemplo, se converteu à fé cristã, toda a nação deveria ser seguidora da fé cristã. Então, nem sempre a fé cristã foi colocada como uma possibilidade de adesão pessoal. Cristo, sim. Chamava... Queiram, venham, sigam. A proposta dele a proposta do cristianismo mas a institucionalização da fé que talvez não foi tão livre assim, é isso que você está querendo dizer. Exatamente, e talvez ainda hoje algumas pessoas que aderem a determinados movimentos, seja uma igreja cristã ou uma outra religião, aderem em liberdade, mas depois fazendo parte do movimento ou da igreja, não assim o agem. Né? Se tornam dependentes daquela forma de crer, daquele jeito, achando que o outro não está certo. Eu acho que você tocou num ponto importante, pastor. Eu imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, e eu quero aproveitar para aproximar o tema dos nossos telespectadores, podem passar por uma situação dessa. É bem isso que o pastor falou. Aqui em casa, o fulano ou a ciclana fica dizendo que eu estou errado porque eu não acredito no que ele acredita. Quer dizer, esse deve ser justamente o impasse vivido dentro de casa, por exemplo, por muitas pessoas. E aí, como superar esse impasse? Quando o outro não respeita a adesão livre do seu companheiro, do seu amigo, da sua esposa, por exemplo, né? A gente já ouviu esse tipo de coisa. Você vai para o inferno, porque você, na minha igreja, você vai para o inferno. Como que faz, pastor? Acho que uma frase que eu gosto, que nos ajuda: o que nos separa não deve destruir o que nos une. E muitas das discussões, se a gente for ver, eu faço parte do movimento ecumênico de Curitiba, e a gente discute muito mais por questões de forma do que por questões de conteúdo. Sim. O que nos une, pensando agora então no movimento ecumênico entre denominações cristãs diferentes, o batismo no mesmo Deus, a fé no mesmo Cristo, e a gente não briga por isso, não discute por isso. Mas por questões formais. As discussões são por questões formais, de jeitos, de estilos. Tanto isso é verdade que, por ocasião da celebração da Semana pela Unidade Cristã, em maio, depois do Pentecostes, sempre é celebrado todos os anos. Então, a discussão no movimento era o seguinte: então, no preparo das celebrações, nós deveríamos considerar o seguinte, que a hinologia, as músicas que nós fôssemos usar nas noites, nas diferentes celebrações, elas tivessem um caráter ecumênico. Ela não deveria ser assim confessional ou expressar a identidade muito forte, daquela congregação que estaria recebendo o evento. Eu disse, mas por que não? Já é uma certa dificuldade, a gente quer uniformizar para poder celebrar em conjunto. Né? Então, nas pequenas coisas, a gente percebe que a gente tem dificuldade com a questão de aceitar o diferente. Da acolhida do diferente. Vamos deixar mais ou menos parecido. Entendi. E muito mais difícil. E só para fechar, Rafael, se você puder comentar rapidinho, mesmo dentro da Igreja Católica há uma série de divisões ao longo da história, né? A própria Igreja sofreu com divisões internas, e nós temos uma, né, que é talvez uma das grandes divisões, chamamos até de cisma, que aconteceu, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, do Papa Francisco, hoje liderada pelo Papa Francisco, e as igrejas ortodoxas. Quer dizer, no seio da igreja, ela vem sofrendo com as diferenças, né? Diferenças de perspectiva dentro da própria igreja, né? Perfeitamente. Existem essas diferenças de perspectiva e
que podemos chamar doutrinais, né, com relação a dados de crença, e que se misturam com diferenças ritualistas, né, de forma de celebrar, como o pastor havia comentado, né? Uma das grandes questões que levantava os ânimos no século XI era se o pão deveria ser sem fermento ou com. Né? Então, e também havia outra questão, que é a mescla, né, a esse problema de entendimento de questões culturais. Claro. Né? Nós temos o caso, por exemplo, do Segundo Concílio de Nicéia, que não foi aceito pelo Carlos Magno, no Reino dos Francos, por um erro de tradução de grego. Né? Fizeram uma tradução muito mal feita para o latim. E ele não aceitou, o que estava escrito em latim não foi aceito. Exatamente. A tradução latina mal feita não foi aceita, né? Mas o problema não estava com o texto conciliar, o problema estava... Foi na tradução. Tradução, anedotas, né? da história, né? Desculpa, vou precisar chamar o nosso intervalo, quero continuar nesse assunto. Peço que você que está acompanhando o debate, a gente está só começando, né? Vamos ainda falar muito, quero explorar aqui a questão do ecumenismo, do diálogo interreligioso, enfim, as muitas diferenças que podem promover riqueza de convivência também, não é verdade? Então fica aí conosco, nós já voltamos aqui na Rede Católica da Igreja. Olá, estamos aqui no Painel Católico, programa semanal da Rede Católica da Igreja. Eu sou Tiago Amorim. Estamos discutindo hoje diferenças religiosas e a possibilidade de convivência mesmo havendo as diferenças. Afinal de contas, né, eu sempre digo que mundo chato seria esse em que todos falassem as mesmas coisas, gostassem das mesmas coisas, acreditassem nas mesmas coisas da mesma forma, né? A riqueza, obviamente, está, como católico sempre digo isso, até mesmo na escolha dos 12 apóstolos, que eram individualmente um bem diferente do outro, né? No seu temperamento, na sua forma de pensar, na sua profissão, não é verdade? Estamos aqui com os nossos convidados de hoje, que são o pastor Alfredo Jorge Hagsma e o professor Rafael Dio, os dois contribuindo para o nosso debate. Quero agradecer você que está assistindo ao Painel Católico, sempre dando audiência aqui na Rede Católica da Igreja. A gente acaba anunciando algumas cidades, são muitas cidades, obviamente, acompanhando o programa. E hoje quero homenagear aqui o pessoal, de Francisco Beltrão, no Paraná, de Goiânia, de Ipatinga, de Juazeiro, na Bahia, de Maceió, Alagoas. Depois posso dizer mais alguns nomes de cidades, estão sempre ligados no Painel Católico. A gente estava no bloco passado, falando então das diferenças que são históricas, quando a Igreja Católica ainda era o denominador comum do cristianismo, quer dizer, não haviam divisões ainda, não havia o protestantismo, por assim dizer. A Igreja mesmo já começou a sofrer com algumas diferenças internas, concílios que davam brigas, né? E a gente sabe aí pelos relatos históricos que realmente o pessoal se inflamava nas discussões. Uma das que eu me recordo é o próprio dogma do filioque, né? Quer dizer, Cristo é filho, não é como se ele é filho, como que ele pode ser Deus Pai, etc. e tal. Então, que a Igreja Ortodoxa é um dos problemas, né, da Igreja com a romana. Então, a gente está falando que é histórico o problema. Muito bem. Mas podemos dizer e afirmar também, dado que nós estamos vendo agora com o movimento, por exemplo, dos refugiados, o movimento pró-islâmico, a invasão, entre aspas, da Europa, podemos dizer que essa realidade, né, das diferenças e dos conflitos, ela está aumentando ou não? Vocês enxergam que, quando comparado ao longo da história, nós estamos mais tolerantes, a convivência está melhor possibilitada agora do que antes? Abro para qualquer um dos dois. Bom, eu acredito que a nível de convivência prática, em alguns âmbitos, pode estar melhorando, né? Mas também as redes sociais, né, a internet, ela trouxe uma dimensão muito impessoal, né, que facilita a discordância exacerbada, né? Porque aí você não tem o problema de lidar com um ser humano que é igual a você, né? Tanto que, se observarmos o número, né, de mensagens e intolerâncias
via internet, né, onde a facilidade do anonimato, da distância, da não proximidade é muito fácil, é muito maior, né, do que pessoas que às vezes até no seu convívio normal não têm coragem de agir dessa forma, né, expressam. Isso não só a nível religioso, a nível político também, né? Sim. Então, eu acredito que o âmbito fundamental é a questão da pessoa, né? De enxergar o outro como pessoa, né? Na medida em que isso acontece, né? Vamos pensar no caso dos refugiados, né? É muito mais comum, na minha concepção, né? Que ocorra um elemento assim de intolerância com pessoas que estejam mais distantes daquela realidade. Entendi. Eu acho que as pessoas que estão mais próximas conseguem entender a dimensão do outro, ver... E olhar a humanidade. Exatamente. Pô, o cara passa por problemas que são parecidos com os meus, né? O cara fugiu ali de uma situação de conflito, de repente eu também moro num lugar ali que já teve algum momento de violência, etc. Então, essa proximidade humana, ela facilita, né? Acho que esse é um bom canal, né? Você está dizendo assim, Exatamente. que quando você não abstrai o outro, lá vai um islâmico ou lá vai um luterano, não, lá vai uma pessoa, Exatamente. né? Como eu, um humano, filho de Deus, que precisa da minha ajuda, por exemplo. Esse é um canal interessante. Entendi. Concluiu o que você estava falando? Perfeito. É que eu queria aproveitar para fazer o gancho para o pastor. Pastor, então o que é ecumenismo? Eu gostaria de fazer uso de uma frase do Martin Dreyer, que é um historiador e professor luterano da Igreja Luterana. Ele diz que diferente não é contrário. Ótimo. Diferente não é contrário. E normalmente a gente percebe o diferente como oposto, contrário. E eu acho que a gente tem que ver em que a gente pode se unir. Na caminhada ecumênica, a gente discute, sim, terminologias, discute teologia, mas tem causas comuns. Eu acho que a campanha da fraternidade desse ano, ecumênica, né, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, traz causas que estão... São para todos. São para todos, independente se é católico, se é luterano ou se é de outra religião. É uma causa que é para todos. Então, nós precisamos, talvez, nos abraçar nas causas, a partir da diaconia, do cuidado, você falou agora dos migrantes, né? Mas uma questão que você falava do tempo hoje, né? A comunicação hoje, ao mesmo tempo que é uma oportunidade de aproximação, de conhecimento, é também um motivo de colocar intolerância em evidência. Se voltar no início da era cristã, nós gastamos quantos concílios para discutir simplesmente terminologia como se Jesus era igual, né, ou semelhante a Deus, homoousios ou homoiousios. No mínimo uns 4 concílios, quase 100 anos discutindo questão de terminologia. Hoje nós temos tudo à mesa, né, informações diárias, e isso, ao mesmo tempo que é oportunidade, é também um perigo. Com certeza. Nossa produção também, para esse bloco, separou um VT que temos ali um rápido testemunho de um rabino e de uma monja budista, em que eles falam também desde a perspectiva do judaísmo e do budismo, do que eles consideram a boa convivência e a possibilidade de diálogo interreligioso, que depois eu vou pedir para o pastor explicar a diferença entre interreligioso e ecumênico, né? Dá uma olhada no VT. Se eu me sinto seguro comigo mesmo, eu posso me dar o luxo de ser seguro. Não me sinto ameaçado por aqueles que seguem um outro caminho. A transformação começa na educação. E nós temos que educar primeiro quem? Os nossos educadores. Porque eles não sabem. Porque eles têm discriminação em si. Temos que educar os pais, os educadores e as crianças do mundo todo, de todas as tradições espirituais, para que haja respeito, para que haja essa abertura de consciência. Pode seguir a sua religião, eu sigo a minha, mas não vamos mutilar ninguém, vamos combinar? Ninguém mutila ninguém, ninguém vai fazer guerras, ninguém precisa fazer violências por isso, siga o seu caminho. Nós temos que ter uma educação, e a mudança é por educação, e educação em todos os meios possíveis de comunicação, para uma cultura que seja uma cultura de inclusão e de respeito à diversidade, à pluralidade, e não de exclusão e anulação e extermínio, como ainda existem algumas pessoas que pensam assim.
Vejam, eu consigo imaginar a monja Cohen e o rabino Sobel, eu consigo imaginá-los em torno de uma mesa, conversando amigavelmente e elegantemente, e nada aconteceria. Mas nem sempre eu consigo imaginar um católico, um luterano, um adventista e um muçulmano, e assim, que não sejam líderes religiosos, mas que sejam seguidores da fé, né? Discutindo amigavelmente em torno de uma mesa. Então, claro, eles são líderes, acho que o papel deles é esse, falar nesses termos, né? Mas, para mim, fica complicado, eu estou fazendo eco, imagino, de quem está assistindo o programa. Mas eu acredito tanto na minha fé, eu defendo tanto aquilo, acredito que não há salvação fora da igreja, por exemplo, como que eu vou ficar calado diante de certas coisas? Daquilo que, para mim, é um erro do meu irmão. Entende, pastor, o que eu estou querendo dizer? Qual que deve ser o meu filtro, né, de respeito, como diz a monja? Puxa, mas essa monja, está lá o cristão pensando, ela não crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que ela fica? Entende? Eu imagino, né? E isso já passou pela minha cabeça, não sei se já passou para vocês também, mas passou pela minha agora. Qual é o filtro? Até onde eu posso ir, então, pastor? Estou perguntando para o senhor, porque o senhor é pastor, o senhor recebe as suas ovelhas lá e precisa, imagino, lidar com esse tipo de questão também. Até onde eu posso ir nesse sentido? Na minha questão de identidade, dizia lá o próprio rabino, na minha segurança de fé, na minha identidade, né? Sou católico, não abro mão, e também dentro da minha fé sou chamado a evangelizar, sou chamado a levar as pessoas à verdadeira fé. Como que eu faço? Sentar à mesa com diferentes, o exemplo que você disse, né? Um católico, um luterano, um adventista, enquanto não se discute teologia, a comunhão está perfeita. Está perfeito. Enquanto estiver comendo, tomando. De fato, a questão teológica de defender aquilo que você acredita é complicada. Mas testemunhar a fé, expressar aquilo que você acredita, não significa tentar fazer com que o outro acredite da mesma forma. Okay. Né? Então, nesse sentido, você não pode deixar de testemunhar, de dizer as tuas convicções. É a questão que o rabino disse. A identidade. Se você está convicto da sua identidade, você pode proclamá-la, sem oferecer risco, sem ofender, claro. Mas da mesma forma, quanto mais convicto você tiver, mais diálogo você pode ter. Justamente o radicalismo é dos inseguros, né? Dos inseguros. A gente fala isso na psicologia, inclusive. De fato. Aí, essa questão que foi comentada também leva a gente a lembrar de uma diferença, né? Entre o conceito de tolerância religiosa, né? Que é um conceito mais restrito, e o conceito de liberdade religiosa, que é um conceito mais amplo. Porque, se formos observar, em vários países hoje, existe tolerância às religiões que não são professadas pelo Estado ou pela maioria da população, mas que essas religiões elas estão restritas ao culto privado. Você pode professar a sua fé dentro do seu templo, né? A liberdade religiosa ela já pressupõe a possibilidade de você expressar publicamente, de expressar, de buscar adeptos, né? Sim. De expor as suas ideias, né? Então essa é uma questão que até historicamente, né? Ela se desenvolveu nesses dois passos, né? Sim. Por exemplo, no Brasil nós tivemos primeiro a tolerância religiosa, né? Aliás, o primeiro episódio foi com Dom João VI, né? Que instalou comerciantes ingleses com a abertura dos portos. Sim, claro. Teve que lhes dar a concessão do culto anglicano, né? Mas ainda era uma concessão local, né? E aí depois isso foi evoluindo, principalmente com uma abertura maior por parte de Dom Pedro II, né? Que tinha inclusive uma aproximação muito grande com o judaísmo, né? Que foi evoluindo muito lentamente, né, para uma ideia de liberdade religiosa, né? Isso, claro, em cada cultura, em cada país teve um caminhar diferente. E acho que o Brasil também não é talvez um bom padrão de comparação, porque o Brasil é um país, graças a Deus, muito acolhedor e muito diferente de outras realidades no mundo, né? Nós somos um país que aceita do libanês ao budista japonês que veio como imigrante. Nós aceitamos realmente, podemos às vezes fazer lá nossa cara feia para aquele vizinho que a gente acha estranho, que tem lá algum hábito diferente do nosso, mas nós somos um país muito pacífico, né? Graças a Deus, muito pacífico. Agora, a dúvida que eu ainda estou é a seguinte: ecumenismo só é possível dentro do cristianismo ou não?
é possível, ou seja, o ecumenismo é entre denominações cristãs e diálogo interreligioso é entre, por exemplo, cristãos e outras religiões mesmo, por exemplo, entre cristãos e islâmicos, cristãos e judeus, cristãos e budistas. É certa essa diferença? É certa essa diferença, né? Muitas vezes a questão é de terminologia mesmo, né? A gente encontra outra pessoa que também confessa a fé cristã e diz ele é de outra religião. Assim o católico diz para o luterano, o luterano diz para o adventista e vice. Não, nós somos cristãos. Nós somos todos da mesma confissão. Nós somos todos cristãos, somos, porém, de denominações cristãs diferentes. Sim, o ecumenismo é, portanto, a caminhada de diferentes denominações cristãs que celebram em unidade, né? Colocando em prática aquilo que Jesus diz em João 17, sejam um para que o mundo creia, né? Ou seja, ser um, né? Unidade não significa uniformidade, tornar todos iguais. Eu acho que justamente as diferenças, jeitos diferentes de celebrar, ênfase que uma denominação dá e outra não, é a complementariedade, né? Claro. Acho que os sinais do reino vão sendo colocados quando a gente consegue fazer. E eu diria que o ecumenismo, para quem é cristão, uma pessoa cristã, o ecumenismo não é, digamos, uma opção. Eu vou ser ou não ecumênico. Se declarar cristão, seguidor de Cristo, está na essência, é inerente, está implícito que eu vou me relacionar com aqueles diferentes. Com toda a cristandade. Com toda a cristandade. Perfeito. E isso é o ecumenismo. O diálogo interreligioso é um passo adiante, né? Entendi. Conversar com as diferentes religiões que têm... E aí vai ter que exercer aquilo que a monja dizia no vídeo. Aí tem que exercer uma tolerância muito maior, porque a diferença é bem respeito, mais radical, né? Exato. Tá. Vamos pedir mais uma vez aqui para que você não saia de frente da TV. Nós vamos fazer um intervalinho, vamos voltar para o terceiro bloco e ainda temos bastante coisa para conversar. Não saia daí, te espero daqui a pouco. Painel Católico. Olá, mais uma vez estamos aqui, Painel Católico na Rede Católica da Igreja, essa obra que só pode ser mantida com a sua audiência e com a sua contribuição, se possível associando-se à obra Evangelizar é Preciso, né? Participando, portanto, de todas as ações promovidas, lideradas pelo Padre Reginaldo Manzotti e por todas as pessoas que se dedicam aqui nessa obra, na TV, no rádio, todos os meios de comunicação que nós usamos para manter isso aqui sempre com a melhor qualidade que nós podemos, para levar até você a melhor mensagem que nós conseguimos. Então, quero agradecer, aproveitando, eu prometi que ia dizer mais alguns nomes de cidades. Quero agradecer ao pessoal de Maringá, no Paraná, Natal, no Rio Grande do Norte, Pato Branco, também no Paraná, pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Sabará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sete Lagoas, Teresina, Vitória da Conquista e por aí afora. Obrigado pela audiência de vocês também. Bom, estamos aqui no nosso terceiro bloco, é o último bloco de discussões. Eu quero aproveitar então para lançar também uma outra provocação para vocês. Então, digamos que eu quero ser tolerante, eu quero respeitar as opiniões diferentes, que não são meramente opiniões, né? A religião não se trata de uma questão de opinião, é uma questão de perspectiva de vida, né? Eu sempre falo isso. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Estou aqui, pense em uma pessoa hipotética. Eu vou segunda-feira na missa, terça vou com meus amigos no candomblé, né? Quarta-feira vou lá na igreja luterana, né? Assistir ao culto do pastor. Na quinta-feira eu vou, por exemplo, à igreja islâmica, alguma coisa assim. No sábado eu vou na igreja adventista e aí eu estou sendo tolerante, né? Acho que estou certo, né, pastor? Ou não? Eu não sei se você conseguiria fazer isso tudo. Sem ficar louco. Ouvir tantas coisas diferentes numa mesma semana, né? Tá. Eu acho que tolerância não é bem isso, né? Mas deixar que isso o não outro é bem expresse. assim diálogo interreligioso. Não né? é bem um diálogo interreligioso, né? Superei todos os limites, isso. Né? Eu acho que não é essa a questão, né? Você perderia a sua identidade também como
cristão ou, digamos, seguidor de uma determinada denominação, né? Então não tem necessidade disso, mas eu acho que é necessário, diante das oportunidades que você tem, por exemplo, celebrar a Semana de Oração pela Unidade Cristã, é uma oportunidade ímpar. E em Curitiba, esta semana tem a cada ano recebido mais adesões, as celebrações são significativas e são 7 igrejas diferentes, uma noite acadêmica também, né? Então, acho que não tem necessidade de você deixar e fazer assim, né? Sim. Rafael, essa questão por exemplo, dos refugiados, vamos falar mais politicamente agora, historicamente, isso é a entrada de muçulmanos que estão fugindo dos seus países por questões, né, guerras civis que estão acontecendo, brigas étnicas, etc., dentro de um mesmo país, diferentes nações dentro do mesmo país, né? Isso então tem levado essas pessoas em grande quantidade, e nós sabemos que é uma característica do islamismo uma certa, digamos assim, uma postura muito marcada da sua fé, né? Nós não conhecemos, como a gente costuma brincar, muçulmanos moderados, assim, né? Sim, para nós, né, tudo bem você não ser, etc. e tal. Eles são um pouco mais marcados, um pouco mais intransigentes, não no mau sentido, em relação à sua fé. E aí agora eles estão chegando na Europa. E a Europa está muito preocupada, pelo menos setores da sociedade europeia muito preocupados, porque o que acontecerá a longo prazo com a identidade da civilização ocidental, com a identidade da Europa, que, queiram ou não, é judaico-cristã. Então, como que você, como historiador, você vê isso? Quer dizer, o perigo é justificável? Assim, o perigo não, a preocupação é justificável? Você acha que com o passar do tempo as coisas se equilibram, porque isso já aconteceu na história, esses movimentos migratórios, por exemplo? Ou não? Esse é um problema novo que nós estamos enfrentando? Em certo sentido, muitas coisas se repetem. O contexto é sempre específico, né? Mas alguns tipos de problemas estão relacionados à inerência do ser humano, né? Eu acredito que o problema maior resida na própria sociedade ocidental, né? Que se chegou a uma noção de relativismo totalmente extremada, em que justamente o que a gente falava da questão da identidade se perde completamente. E se você não tem identidade, fica difícil você encontrar um ponto em comum, que é o que possibilita a convivência, né? O que está acontecendo é isso. Os muçulmanos, eles têm uma convicção muito boa da sua fé, né? E aí você coloca isso junto de uma sociedade que já não sabe o que crer, por que crer, às vezes não sabe nem por que existem, né? Qual o sentido da vida, né? Então, a convivência, para ela funcionar, precisa... Eu não sei qual vai ser o rumo. O desfecho, né? Vai haver uma mudança, com certeza, né? Agora, se isso vai ser positivo ou não, depende dessa possibilidade de encontrar um norte comum. A gente sabe que, claro, muitos colegas de profissão vão discordar do que eu digo aqui, né? Claro, mas... que existem valores universais, né? Por mais que em alguns contextos, em algumas localidades, historicamente, não haja uma compreensão firme desses valores, né? Eles são necessários e a humanidade vai aprendendo, né? Recuperando-os quando eles são perdidos, etc. Né? Existe a necessidade, nesse caso, da sociedade europeia de recuperar esses valores. Senão, a convivência não será possível. Entendi. Pastor, faz pouco tempo aconteceu uma tragédia nos Estados Unidos, numa boate, né, uma boate frequentada por homossexuais, na sua grande maioria, e aquele atirador que matou 49 pessoas se identificava, né, como um muçulmano. As investigações, né, estão progredindo ainda, nós sabemos ainda muito pouco sobre os fatos, mas ao que tudo indica, então, um muçulmano radical e que não compactuava com as escolhas sexuais daquelas pessoas, etc. Em resposta ao que aconteceu, que todo mundo viu, isso foi tão noticiado, tão alarmado, no Brasil, por exemplo, foi feita uma manifestação contrária aos cristãos numa das catedrais mais famosas do Brasil, né, em São Paulo, com uma bandeira do movimento LGBT,
aquela bandeira do arco-íris, na escadaria da Catedral de São Paulo. Isso me faz pensar no seguinte, bom, não foi nenhum cristão radical que cometeu aquele genocídio na boate. Mas as manifestações de repúdio ao fundamentalismo religioso são contra os cristãos. Quer dizer, temos ou não temos, associando ao que eu perguntei para o Rafael, a Europa sofrendo essa, entre aspas, invasão islâmica. Temos ou não temos hoje no mundo um movimento anticristão muito forte e que nos coloca, dentro da perspectiva do diálogo interreligioso, numa situação assim muito constrangedora, assim, porque nós precisamos não só dialogar, mas nos afirmar. Né? Nós, como ocidentais cristãos, tanto eu quanto você, pastor, seja católico ou luterano, você não se sente ameaçado quando você vê essas coisas? Essa, parece que, perseguição preferencial do cristão? Você disse que nós temos que afirmar ou reafirmar aquilo que nós cremos diante do contexto que se coloca, né? Uhum. E a questão como nós vamos afirmar isso? Uhum. Se é praticando atos de extremos, né? Digamos ali, o Islã condenou a atitude, diz que aquilo não é islamismo, aquilo não é a atitude de um muçulmano, mas é alguém que está desvirtuando o que diz, né? A Sagrada Escritura, os ensinamentos. E assim nós percebemos também movimentos que se dizem cristãos, mas na verdade o que pregam, as atitudes não são compatíveis ao que Cristo ensina. Uhum. E nesse sentido acho que caberia lembrar uma palavra de Jesus que ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. E fazer a vontade é praticar o amor, a diaconia, a solidariedade. E muitas vezes a nossa identidade está caracterizada por um conjunto dogmático de ideias e a gente briga por palavras e não por gestos. E também pensando Francisco de Assis disse, né? Devemos pregar o evangelho sempre, se necessário. Usar palavras. E nós achamos que a palavra é o último recurso e nós brigamos com palavras. E a palavra muitas vezes incita ao extremismo, à violência, independente de que religião se trate, né? É que a minha angústia, assim como cristão, claro, é justamente essa do poder, por exemplo, afirmar-se sem ter que dizer muita coisa, né? Porque quando a gente tem que ficar falando, a gente que é pai, por exemplo, quando você tem que ficar falando, instruindo demais teu filho, é porque você está falhando no hábito, você está falhando no exemplo. Por isso você está tendo que reafirmar com as palavras, né? Porque o discurso vem depois. Primeiro é o ato, na verdade. Então, não sei se você também compactua, a mesma pergunta que eu fiz para o pastor, de que nós cristãos estamos assim numa situação, mundialmente falando, numa situação, somos hoje, esses são dados que é facilmente apreendidos na internet, tá? Somos hoje a denominação mais perseguida no mundo, né? Os cristãos são mortos às centenas, né? E isso não é tão noticiado, isso não cai na mídia, isso não é amplamente divulgado. Então, assim, como diz o pastor, a gente tem que se afirmar sem ter que falar muito, né? E, ao mesmo tempo, veja, dialogar. Exato. Existe também, assim, um aspecto que é, muitas vezes, o ódio que se tem, né, ao cristianismo é, de fato, por mau exemplo, né? Claro. Mas também por uma distorção do que é o cristianismo, né? Aí, nesse segundo aspecto, né, eu acredito que exista algo parecido nas outras religiões, né? Quando a gente vai observar um livro didático de história, por exemplo, a gente não se sente sozinho no mundo como cristãos, né? Porque aí começamos a ver simplificações sobre o que é o islamismo, sobre o que é o judaísmo, sobre o budismo, a quantidade de erros. Então, existe um desprezo geral pela religião enquanto algo com definições, como uma instituição, né? As pessoas acham bonito de falar em religião, mas quando é uma coisa muito abstrata, né? Muito etérea, assim, né? Etc. Que não toca assim muito no meu dia a dia. Que chega quase a ser uma superstição, né? Isso. Agora, uma religião que tenha conceitos, né? Que tenha convicções, isso é visto como algo ruim, né? Como querendo ser dono da verdade. Bom, mas nas outras áreas do conhecimento isso também acontece, né? Se não há debate, definições, as coisas não progridem, né? Entendi.
Gente, olha, nós estamos chegando aqui ao final do bloco, que é o último bloco de discussões. Eu teria mais dezenas de perguntas. Cada resposta de vocês gerava perguntas dentro de mim que não vai dar tempo de fazer. Eu só quero, então, agradecer, pastor, pela sua presença, pastor Alfredo. Quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, pastor? Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que o que esse programa está fazendo é uma necessidade no momento, né? Discutir as diferenças, conversar, chamar pessoas que pensam diferente e encontrar um caminho comum, que é o caminho da unidade, mantendo a diversidade e do amor, a riqueza da diversidade, sem perder a identidade e viver aquilo que Cristo de fato nos ensina, que é o amor ao próximo, ao diferente e incondicional. Isso. Amar quem pensa igual a gente é fácil, né? Amar quem é parecido. Professor Rafael, obrigado pela tua vinda. Se também quiser deixar alguma palavra final. Eu gostaria de agradecer primeiramente, então, né, a Rede Católica da Igreja pelo convite, né? Pela gentileza. E também gostaria de deixar uma mensagem, né, principalmente para os colegas de profissão, né, que um dos primeiros passos para evitar, né, o conflito é superar os estereótipos. Né? Só vamos nos entender quando expormos as nossas convicções de forma clara, né? E não distorcer o que o outro diz. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Você que está nos assistindo já sabe, não sai daí que eu volto daqui a pouquinho fazendo aquele fechamento ou o resumo do nosso tema da semana. Daqui a pouco, na Rede Católica da Igreja. Fique conosco. Muito bem, veja que assunto delicado, complexo da vida humana que hoje nós discutimos. Teve uma vez que eu dei um curso dentro da minha área de filosofia e nesse curso eu falei muito sobre convivência. E uma das bases da boa convivência para que a gente supere a discórdia, para que a gente tenha uma convivência e a concórdia, uma das bases dela é a busca da verdade. Isso eu aprendi com aquele filósofo que eu cito em quase todos os programas, que é o meu filósofo predileto, que é o Julián Marías. Ele diz que a base da convivência humana é o amor à verdade. Porque veja, se eu e o outro, que muitas vezes tem outra denominação religiosa, que acredita, portanto, num outro Deus, que não o mesmo que o meu, se eu e ele estamos realmente interessados na verdade, é isso que fará com que a gente se toque, é isso que fará com que a gente se encontre, que a gente se una. Porque o que realmente desgasta as relações humanas, desgasta a convivência dentro de casa, no trabalho, na sociedade humana, na Europa, o que desgasta mesmo é quando nós não estamos realmente interessados na verdade, mas estamos interessados no nosso modo de vida tal como ele é. Estamos interessados naquilo que nós concebemos como certo e errado, sem nenhuma possibilidade de revisão. Agora, quando eu tenho abertura de alma para permitir a revisão, para, quem sabe, considerar que o outro pode estar certo em algumas coisas que eu até hoje não considerava. Isso é a aletheia, a verdade descoberta, segundo os gregos. Portanto, leve isso para a sua vida hoje, se você me permite esse conselho. Com cada pessoa que você perceber que há diferenças entre vocês dois, e se você se importa com a pessoa, se você tem um pouco de amor por essa pessoa, passe a ver qual é o grau de verdade pelo qual vocês dois se interessam. O amor à verdade unirá vocês dois. E se tem uma coisa bonita na nossa fé, especificamente no cristianismo, é que no nosso caso, a verdade é uma pessoa. E amar uma pessoa é algo ainda mais substancial do que amar uma ideia. Eu agradeço mais uma vez vocês pela audiência e participar aqui na Rede Católica da Igreja. Você que participou do nosso programa, Lindamir, obrigado por ter ligado aqui ao vivo para o nosso programa. Um abraço para você e para os demais. Até semana que vem.